Olá! Está começando o terceiro dia da semana Vou Construir 2021. Nos programas anteriores, falamos sobre engenharia, arquitetura, materiais para construção, pintura, entre outros assuntos importantes para o ramo de construção. Se você perdeu, não se preocupe não. Os vídeos estão salvos aqui no nosso canal e você pode assisti-los quando quiser. Aproveita e se inscreve para não perder nenhuma novidade. Hoje o bate-papo vai ser sobre portas e janelas e também sobre paisagismo. Para isso eu convidei dois grandes profissionais, o Marlon, técnico da Eleve Soluções Esquadrias, e a Regina, da Regina Pinese Home and Garden. Começa logo após a vinheta, não saia daí! Marlon, primeiro eu queria te agradecer a sua disponibilidade de vir aqui compartilhar um pouco da sua experiência em relação à esquadria de alumínio com todo mundo que está participando da semana Vou Construir 2021 e trazer aí um pouco de quais são as dicas e indicações aí do que seria legal para quem está pensando em construir ou reformar agora esse ano. Antes de qualquer coisa, a gente queria conhecer um pouquinho mais sobre a sua experiência, como foi a sua vida aí no mercado de esquadrias. Conta pra gente. Muito obrigado, agradeço você o convite, a Eleve pelo convite. E em relação ao meu ingresso nesse ramo, nesse mercado de esquadrias, começou já um tempinho atrás, para ser mais preciso, vai fazer 19 anos esse ano que eu estou nesse ramo. Começou com meu padrasto lá em São Paulo. Comecei a trabalhar com isso assim de uma fase da adolescência para a fase adulta. A princípio era algo sem nenhum pretexto, comecei para trabalhar, né? Só que, graças a Deus, felizmente, acabei aderindo isso para mim. Gostei, peguei gosto e me apaixonei mesmo pela profissão. E desde então procurei me profissionalizar nesse ofício, onde estou até hoje há 19 anos. E sempre foi na parte de esquadria de alumínio? Ou você trabalhou com outros tipos de esquadria? Não. Lá a serralheria do meu padrasto na época era alumínio e ferro. Me iniciei no ferro e logo assim, poucos meses já passei para o alumínio, aí me apaixonei mesmo e falei que não ia sair dali. E assim foi onde eu procurei a me profissionalizar no ramo de esquadrias de alumínio. Legal. E a gente está falando esquadria para cá, para lá, mas e aí, o que é uma esquadria? Esquadria é um contorno que você coloca um vidro, um alumínio... Para fechar um determinado vão. Isso é esquadria. Tá. Seja ela alumínio, hoje tem PVC, ferro, madeira, basicamente são essas. Bom, e aí você citou alumínio, madeira, vidro específico, PVC... quais desses materiais você acha que tem o melhor custo-benefício? Melhor custo-benefício em esquadrias, materiais de esquadrias. Hoje, assim, pelo custo, pela manutenção, pelo, assim, o desgaste dela, o alumínio, não puxando a sardinha para o meu lado, mas o alumínio é hoje um custo-benefício que melhor se tem resultado, porque em relação às esquadrias de ferro, de madeira, o alumínio se sobressai muito, porque você, uma vez instalado, você não precisa estar pintando, dando manutenções, né, periódicas. O alumínio não requer isso. Esquadrias de ferro e madeira, sim. E hoje, com os componentes adequados e de boa qualidade, muita gente não sabe disso, mas os componentes nas esquadrias de alumínio são autolubrificantes. Você não precisa nem lubrificá-los, que ele vai funcionar no longo prazo, superando até a garantia dele. Esses dias eu estava assistindo um vídeo sobre uma das linhas, a Gold, se eu não me engano, e o pessoal estava mostrando uma esquadria de alumínio da linha Gold, que foi feita há 50 anos atrás. E funcionando, né? Em perfeito estado. O que acontece? Para isso acontecer, requer uma boa instalação dos contramarcos, uma boa execução das esquadrias e uma boa instalação. Ela vai se perdurar por muito tempo.
Legal. E aí, você comentou sobre essa boa instalação, né, para que ela dure. Conta um pouco mais para a gente sobre o passo a passo para uma instalação de esquadria de alumínio. De alumínio? Correto. A instalação de alumínio se dá assim, primeiro passo, lógico, o cliente vai até a empresa, procura a empresa, nós vamos, né, na obra do cliente, pode ser um vão, como a obra a casa inteira, ou o comércio total. O que nós fazemos? Tiramos as medidas dos vãos, fazemos o orçamento, se passa o orçamento, o cliente deu ok, a gente entra com a confecção dos contramarcos. Fala pra gente o que é contramarco. Contramarco nada mais é uma guarnição, um quadro, requadro, aonde vai ser chumbado na alvenaria para receber as esquadrias. Tá. Seja ela porta, janela, enfim. E para quem quer conhecer mais sobre contramarcos, tem um vídeo no nosso YouTube. Na realidade, é o primeiro vídeo que a gente fez para trazer um pouco desse conhecimento em relação ao contramarco, tanto para o pedreiro na hora de instalar, como para vários profissionais ou até o pessoal para entender um pouquinho desse processo, né? Sim, realmente. É só entrar lá, procurar, que vai se informar bastante sobre isso. Legal. E aí, depois do contramarco, o que acontece? O contramarco confeccionado, nós levamos ele na obra, mostramos para o pedreiro, para o construtor, a forma que ele tem que ser instalado. O pedreiro alinha, apruma e nivela ele corretamente e faz a execução do chumbamento, da instalação do contramarco. Feito isso, rebocou, deixou o contramarco pronto, nós voltamos na obra, medimos os contramarcos para execução da janela, das esquadrias em geral. É assim que esse passo a passo, é esse processo. Tiramos as medidas finais, se executa a janela, as esquadrias, executou, deixou pronta, nós vamos lá e fazemos a instalação. Quem faz a instalação somos nós. Feita a instalação, a gente colocou a janela, a esquadria no local, nós fazemos arremate interno e externo, que é pouco usual ultimamente no mercado. Muitos não o fazem, mas tem que ser feito. Por que ele tem que ser feito? Para evitar vazamento, para evitar que tenha problemas até mesmo com insetos, com bicho, e uma melhor assentamento da esquadria em relação à alvenaria. E aí finalizou. Feito isso, nós chamamos o cliente, mostramos para ele, ele confere o funcionamento dessas esquadrias, porta, janela, maxiar, basculante, horizontal e vertical. A gente mostra para o cliente, ele dá ok, aí está finalizado. Passado o processo de obra, tudo, é interessante e é aconselhável fazer o pós-obra, para mostrar para o cliente que às vezes você precisa de um ajuste numa rodana, numa guia deslizante, para realmente sim finalizar. Você falou no processo de instalação, né? Quais são os principais problemas que acontecem nesse processo? Conta pra gente. Os principais problemas que se encontram na instalação das esquadrias hoje se dá devido à instalação incorreta dos contramarcos. Porque o contramarco não aprumado corretamente, não esquadrejado corretamente e não nivelado corretamente, vai ocasionar problemas futuros na hora da instalação das esquadrias. Porque a gente pensa assim, um contramarco instalado no vão, na casa do cliente, se a parede, o reboco, não tiver devidamente esquadrejado, a esquadria não vai entrar. Aí pode danificar a parede, a alvenaria do cliente, que no caso já está pintado, ou correta já estar pintada na hora da instalação das esquadrias. Isso pode gerar custos e tempo que não é o correto. Tá. E existem outros problemas? Para a instalação? Não, a maior parte mesmo é do contramarco ou a esquadria não ser bem confeccionada. Esse pode ser um problema também. Conta aí um pouquinho mais pra gente do problema da esquadria. Da esquadria? Da esquadria não bem confeccionada, é assim, ela já sair de
da fábrica de uma forma inadequada, ela não esquadrejada, ela não bem dimensionada também. Isso, às vezes, pode ser causado por profissionais não qualificados. E um bom ponto, assim, quando a gente fala de não bem dimensionada, é que existem várias linhas de produtos de alumínio. Então, quando a gente fala de esquadria de alumínio, não é tudo igual, né? Até porque, assim, existem as esquadrias que são fabricadas por grandes empresas, né? Que são as esquadrias padronizadas, 2x1, 2x1,20, assim por diante. As portas de 90 por 2,10, o padrãozão. Que são linhas industriais e por isso são características daquela empresa. E as linhas que são para empresas que vão fabricar aquela esquadria para a realidade daquele cliente, né? Que é o nosso caso que a gente faz esquadria sob medida, bastante personalizada para cada realidade. Tem mais algum problema? Então, assim, voltando nesse ponto que você está falando das linhas, quando não bem dimensionadas, pode acarretar problemas com os componentes, com o vidro que você estava falando, porque uma linha Gold tem o dimensionamento certo, correto do vidro. E da Suprema também. Não posso pôr o mesmo vidro tanto na linha Suprema quanto na Gold. Isso é errado. Quem faz isso não entende de norma. Quem faz isso não entende de dimensionamento de esquadrias. Correto? O que acontece? E isso vai sobrecarregar nos rolamentos, na vida útil dos componentes. E pode, inclusive, afetar, que é o mais importante, a segurança do cliente, da família. Isso é um ponto essencial. Esse é um ponto que a gente tem trabalhado bastante e a gente tem visto acontecer muito no mercado, os acidentes com as esquadrias de alumínio, né? Eu acho que vale a pena a gente depois, em outro momento, falar especificamente sobre os acidentes, mas tem acontecido muito acidente com esquadria. A esquadria solta do determinado vão, cai em cima das pessoas, né? Então tem que ser tomado um cuidado bem grande em relação ao profissional, à empresa que está fazendo aquele trabalho, para garantir o trabalho, né, e a responsabilidade sobre isso. O problema é que tem muitos profissionais que nem conhecem isso, não sabem nem que tem essa norma. Nem que as esquadrias de alumínio sofrem ensaios de pressão, ensaio de estanquidade, ensaio de pressão de vento, ensaio de abrir e fechar quando numa janela de correr ou uma porta de correr, e não tem esse conhecimento. E existe algum órgão que pode ajudar as empresas ou o consumidor final a entender se aquela empresa está apta ou não a... Órgãos que tem um específico que é a FEAL, né? Ele sim, ali te dá todo o suporte sobre dimensionamento de esquadria, de componentes. Eles são, assim, e quem é associado a eles são pessoas qualificadas, são empresas qualificadas. Entende? Porque eles não vão pôr o nome deles em risco com qualquer empresa idônea no mercado. Outro ponto também que pode ter como problema é as vedações, não bem feitas, ou quando às vezes nem são feitas nas esquadrias. Isso ela pode gerar grandes problemas, quanto infiltrar a água, né, para a parte interna, quanto assim, o mau uso das esquadrias também é um problema sério. E o que a gente vê bastante no mercado, vê por aí, pessoas que não têm a qualificação correta fazendo vedação, com produtos inadequados, com produtos que não são para aquele fim e acabam utilizando. O que pode acontecer caso o cliente não escolha corretamente as esquadrias? É porque assim, o cliente às vezes ele não é bem instruído. Tem muito disso também. Até mesmo pela falta de conhecimento do profissional. Aí ele pode estar optando por algo inadequado, que é um caso sério de questão não só de estética, como de segurança. Deus o livre, o filho dele está brincando próximo ali, ou uma pessoa idosa, ou até mesmo ele está de costas e uma porta cai.
Isso é um perigo sério, que às vezes não se é levado em conta. Às vezes hoje o que é muito levado em conta é preço. O cliente esquece de ver o benefício. Ele se apega muito ao preço. Aí pode cair uma janela, pode cair uma porta. Isso é muito sério. Outro ponto também é quanto às aberturas, né? Ele pode escolher algo que não vai trazer aquilo que ele gostaria. Aí né? nós estamos falando de linhas que não é própria para aquele vão, né? Ou para aquela altura, que é o que mais se tem na norma, que é a altura. Cada linha tem a sua altura limite, não é mesmo? E nisso pode, por instrução ou por opção do cliente, devido ao custo, usar algo inadequado. Não é o correto e aí ele vai ter que arcar com as consequências, né? Posteriormente. Como limpar e conservar uma esquadria de forma adequada? A esquadria de alumínio, ela não requer nada mais que água, sabão neutro e uma esponja não abrasiva. Um pano úmido, um pano algodão, né, de preferência de algodão macio. Se faz a limpeza, a conservação adequada das esquadrias. Nenhum tipo de produto químico é aconselhável. E hoje no mercado existe produtos limpa alumínio, limpa vidro. Para empresas credenciadas com a Blindex hoje tem um produto muito bom, que é específico para fazer a limpeza no vidro. Ela garante aquele produto. Isso é muito bom, porque para as empresas credenciadas têm acesso a esse produto. Para estar fornecendo para os clientes, oferecendo para os clientes para fazer a limpeza de um vidro de uma forma adequada, que também não vai agredir o alumínio. Entende? Porque acontece muito, a pessoa vai fazer uma faxina na casa ou na obra e usa produto inadequado no vidro, na esquadria, ocasionando manchas no vidro e até mesmo na esquadria. E aí vem o ponto, né? Sempre ficar de olho no que a empresa indica e o que a empresa, às vezes os produtos, quando você confia no produto que você está utilizando, ter clareza que aquele produto também é um produto idôneo. Né? Que a gente já teve casos, por exemplo, de clientes nossos utilizarem um sabão que não era específico para vidro, mas estava escrito que era específico para vidro. Então, foi utilizado sob o sol também, que é outro sobre uma ponto. temperatura. Uma temperatura, bateu o vidro à tarde, bateu o sol. À tarde. A tarde toda no vidro. Você jogar água com sabão, ele pode manchar facilmente. Com certeza, a probabilidade disso acontecer é grande. Então, realmente tem que tomar bastante cuidado com o produto. Mas um ponto também a ser falado é o cliente estar bem instruído sobre isso, né? Que às vezes o cliente não está instruído e acaba fazendo, achando que está tirando vantagem e vai só danificar o produto. A gente tem falado bastante sobre a qualidade de mão de obra, a qualidade para a prestação de serviço em si, dos produtos. Acho que isso cabe em qualquer produto, serviço que a gente está comentando aqui na casa da gente mesmo, né? A gente tem que confiar naquele produto e não é diferente na esquadria de alumínio. Existem grandes fornecedores que passam por todos esses ensaios e existem outros que muitas vezes são oferecidos de maneira com menor custo, né? E as pessoas falam, é tudo igual, é igual vidro, é tudo igual. Não é tudo igual. Não é. Né? A gente trabalha com isso diariamente, a gente sabe que não é assim. E um ponto que vale aqui ressaltar, que é bastante importante, sempre avaliar o serviço que foi feito por aquela empresa, né? Se ele está de acordo com o que você gostaria de ter na sua casa, né? Se está de acordo com a qualidade que você aceita. Porque muitas vezes a gente já viu, né, as esquadrias sem vedação e o cliente, por ele não ser instruído, ele acha que aquilo ali é normal. É assim que funciona. E não é. E aí é onde está a diferença, no caso da mão de obra. De confiar no fornecedor. Isso, de confiar no fornecedor ou a mão de obra que foi executada ali, né? Que aí,
Pessoal, porque assim, tem muitos aventureiros, né? Isso em todos os ramos, né? E aí, falando assim, ó, você tem 19 anos de esquadria de alumínio, né? E você estudou logo no início para aprender e depois? Continuo estudando até hoje. Ah, é? E continuo aprendendo. Então sempre procurando, assim, na medida do possível, sempre quando posso, agora devido à pandemia, um pouco menos, mas procuro estar fazendo os cursos de aperfeiçoamento, procuro estar conhecendo linhas novas, coisas novas, componentes novos, para estar sempre me aperfeiçoando nesse mercado, que é uma coisa assim, que não para, está em constante evolução. Muitas pessoas têm receio sobre o PVC. Dizem que ele não é muito resistente, pode amarelar com o tempo. Isso é verdade ou um mito? Tá, o que acontece? Sobre a resistência, eu vou falar um pouco da resistência até onde eu conheço do PVC. O PVC, nunca ele vai ser resistente igual ao alumínio, a liga de alumínio. Estou falando propriamente da liga da extrusão do perfil. O que acontece? Para ele ter essa aderência, ou essa resistência, se coloca no tubo de PVC ou nos perfis de PVC uma alma ou um perfil de aço. Se ele fosse tão resistente, não precisaria dessa alma de aço. Correto? E para dar essa resistência maior no PVC, tem que produzir ele numa maior espessura. Ele é mais robusto. Mas ele tem que ser mais robusto para dar uma garantia ou uma resistência igual ao alumínio. Isso é bacana até um certo ponto, porque hoje, até mesmo em grandes vãos, ele fica ok. Estou falando de resistência, não estou falando ainda da parte de amarelar ou não. Ele fica ok. Só que para vãos pequenos fica uma coisa exagerada. O perfil tem que ser muito robusto para um vão pequeno, no PVC. O alumínio não precisa disso. Agora, de questão de amarelar, quando ele foi introduzido no Brasil, por ser um país tropical e as intempéries ser grandes, ocorria assim, menos de 5, menos de 10 anos, o perfil de PVC amarelar. Hoje eles falam que tem umas novas técnicas, tal, só que ainda também não foi testado há 10 anos. Daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, nós vamos saber se ele é amarelo ou não. O alumínio, isso hoje com a pintura eletrostática não ocorre. Agora a questão da resistência é essa. Ele tem que estar mais robusto e mesmo assim com uma alma de aço dentro dele para dar uma rigidez maior. Tá, você falou aí sobre pintura eletrostática, né? O que é mais comum utilizar hoje de pintura nos alumínios? Existem vários tipos de pintura? Se existir, comenta um pouquinho. Existe a pintura que eles falam automotiva, mas na esquadria, no perfil, é eletrostática, né? A mais usada. E assim, a melhor, que se tem um melhor resultado. É a pintura que tem uma maior durabilidade nas intempéries. Né? Isso quando uma pintura com os fornecedores credenciados, isso com fornecedores de melhor resultado que se possa ter sobre esse segmento da pintura do perfil de alumínio. E quando não é feito, se fala no Brasil empresas de fundo de quintal, não empresas credenciadas ou de nomes, o que acontece? Ela pode, com o tempo ou logo quando se coloca na casa do cliente, ela pode soltar a pintura, pode descascar, ela descasca. Quando não foi feito uma boa limpeza no perfil, quando essa empresa de pintura não teve a preparação adequada do perfil e fez a pintura. E ela solta com o tempo, aí não adiantou nada a pintura eletrostática. Isso é pintura de má qualidade. Às vezes, voltando naquele assunto do tal do custo. A pessoa ir atrás do mais barato, do mais em conta, achando que está tirando vantagem. Mas não, ela só está perdendo. E aí a durabilidade que você esperava naquela esquadria foi pro lixo. Não, acabou. Aí o cliente vai ter que gastar de novo, porque aquilo ali não dá retoque. Ou ele faz outra esquadria, ou ele convive com aquilo ali. Então, normalmente, as pessoas... você compra uma esquadria branca, por exemplo, e ela vai ser branca para sempre? Vai ser branca, vai ser branca. Você não consegue repintar ela? Na pintura eletrostática, isso é muito difícil você reverter. Esse processo, dá para reverter? Dá. Lixando, aplicando um prime e mudando a cor. Dá, mas aí é um processo
Quando Mais você põe complicado. mais complexo. Quando você coloca uma esquadria de alumínio com pintura eletrostática, você quer algo que perdura, né? E aí a gente falou bastante de pintura. Hoje em dia tem alguma cor que está sendo mais utilizada? Hoje tá. Ou tem muitas cores? Como é que Hoje tem N cores. A cor que você imaginar hoje na pintura eletrostática tem. Tudo requer uma demanda, tudo requer um tempo, mas tem. E hoje o que está vindo forte, com uma tendência forte em pintura, em perfis de alumínio, é o amadeirado. O amadeirado vai entrar no mercado, assim, num futuro breve, bem forte. Porque é uma coisa nova, né? Que está sendo mais utilizada agora. E é tão impressionante que a pessoa, às vezes, não consegue distinguir se é madeira ou se é alumínio. Porque até mesmo no tátil do perfil, a pessoa sente a textura da madeira, ou os veios da madeira, né? No perfil de alumínio. E isso também tem uma garantia absurda, tanto quanto um branco, um preto, assim, sabe? E sem a manutenção que a madeira Sem traz. a manutenção, principalmente se quer uma janela de alumínio para ficar no tempo, vai ficar lá. 10, 20 anos não vai enferrujar, não vai apodrecer, não sofre com intempéries de inchar. A madeira tem isso, né? Ela incha, ela tem, se voltar muito justo, ela não abre no calor ou ela não fecha no frio, coisas assim. Não, o alumínio não tem isso. E fala pra mim, no perfil amadeirado, né? A gente tem visto bastante pergolado, por exemplo. Pergolado. Nas casas. O pessoal acho que a Regina vai falar um pouquinho depois sobre paisagismo e o pessoal tem utilizado muito pergolado. Se usa-se muito pergolado de madeira, né? Uhum. E no tempo, e principalmente se coloca-se o vidro sobre esse pergolado, tem muitos que entorta. Empena, entorta, vindo até ocasionar a quebra do vidro. Ou infiltração, se for policarbonato, outras coisas. Isso é uma coisa que o alumínio tira, né? Porque você sana esse problema, porque depois o alumínio lá ele não vai envergar no dia a dia, nas intempéries, né? No decorrer do tempo ele vai se manter retilíneo ali, né? E o que tá em alta no mercado? Hoje, assim, pintura amadeirada nos perfis de alumínio, para as linhas Suprema, Gold, enfim. Bastante colorido também, né? A gente tem visto no anodizado, Muito colorido. cor de rosa. Isso, anodizado aço inox, aço cortem. E só que aço cortem é uma coisa que eu acredito, uma tendência que vai, quando cair no conhecimento do público, eu acho que vai ser uma coisa assim absurda. Tá, mas e aí, assim, falando de minimalista, qual que é o diferencial dela em relação às existentes aqui na região, por exemplo? A linha minimalista, ela é para grandes vãos, se vê pouco perfil e muito vidro. Porém, se você olhar de frente, ela se vê muito alumínio, porque ela precisa ter uma base. Né? E o grande diferencial dela é esse e os componentes. Os componentes dela é bem diferente das linhas convencionais. Em relação a essas tendências do mercado, tem também as linhas para grandes vãos, né? Não só a minimalista que está entrando no mercado agora. Se tem no mercado já existente, linhas para grandes vãos, trilhos diferentes, trilhos embutidos, trilhos para pôr em soleira, diretamente soleira, trilhos únicos, que é chamado de trilhos únicos. Tudo isso também é coisas que está chegando, que está tendo bastante aceitação no mercado hoje, principalmente com arquitetos, engenheiros. Eles estão tendo bastante aceitação nesses trilhos, nessas novas linhas de grandes vãos. E assim, eu tenho visto que o ACM é um material que tem sido bastante utilizado no mercado aí de esquadrias para grandes vãos. Fala um pouquinho mais sobre isso. O ACM, a placa composta de alumínio, que nada mais é que o ACM, ele está sendo muito aceito no mercado. Pessoas estão procurando bastante. E assim, ele é próprio para grandes vãos. E o ACM assim, nos dá bastante recurso, que é um material bastante flexível para isso. Para grandes vãos, para grandes portas, né? As big doors. E aí, doors. quando você fala de flexível em relação à cor e design, é isso? Cor, design, projetos, né? Ele é bastante flexível no projeto do cliente, né? É isso que eu quero dizer como flexível, né? E moderno, né? Muito moderno também, né? E também tem uma durabilidade absurda, quando bem executada, né? Qual seria a durabilidade do ACM?
utilizado para esquadria, assim, para portas, né? Para as portas, o ACM ele tem 2 tipos, né, que pode ser utilizado. Para áreas internas e áreas externas. Tem muita gente que desconhece isso, acha que ACM é igual alumínio, é tudo igual. E não é. O ACM, o que pode ser usado na área externa é o Kynar, né? Ele tem uma durabilidade de 10 a 15 anos. E o externo é o poliéster, 5 anos, né? De durabilidade, de garantia. Isso, durabilidade. Pra cor, né? Pra cor. Isso não é que daqui 5 anos daqui 10 anos você tem que trocar. Não é isso. A cor se mantém no mínimo por 10 anos ali. 10 a 15 anos ela vai estar com conservação adequada, vai estar ali intacta. Hoje também nas construções também se está se entrando bastante, está se utilizando bastante as portas da Pormad, que nada mais é uma porta de madeira, a folha, mas os batentes, os portais dela são em PVC, aonde requer 0 manutenção, instalação super fácil, remoção também. Não precisa, para remover um batente numa porta Pormad, você não precisa de uma obra ou de um pedreiro. É porque nesses batentes de madeira convencionais, sim, você precisa. Você quer trocar o batente, você tem que fazer uma reforma em casa. Uma reforma em casa. E também um grande detalhe que eu acho assim, essencial e bacana é você não tem cupim nos batentes, nas portas, porque ela é de PVC. Esses problemas você zera, né? Mas nas e portas da as Pormad. portas da Pormad, por mais que elas sejam de PVC, o pessoal encontra em muitas cores? Cores, modelos também, até com 3D na confecção da porta, você consegue achar na porta da Pormad uma figura, você quer algo impresso, você consegue, você tem essa facilidade, ou esse leque de opções. E a instalação é muito complicada? A instalação é assim, só preciso do vão pronto para a instalação de uma porta da Pormad. Eu consigo instalar ela, o vão tem que estar pronto para fazer a instalação. Não gasta 1 hora para instalar uma porta. Com o batente, a folha e tudo. E voltando também na parte das tendências de mercado, hoje também tem o perfil ripado, que é maravilhoso. Tá usando bastante, né? E ele também vem bem forte. Ele vai ser muito, acredito eu, que muito aceito no mercado pelos clientes, pelos arquitetos. Vai se enquadrar bastante nos projetos atuais. Legal. E para fechar, Marlon, deixa pra gente assim, qual seria o recado que você deixa pra gente e para quem está pensando em construir ou reformar agora em 2021? O recado que eu passo é que o cliente procurar sempre empresas credenciadas, empresas qualificadas, com mão de obras especializadas, porque o que é um sonho dele pode se tornar um pesadelo. E assim, por mais estressante seja uma obra, por mais dor de cabeça que o cliente possa vir a ter, com pessoas de gabarito ao lado dele, com profissionais qualificados, isso vai reduzir bastante. E vai se tornar algo prazeroso para ele e algo durável que ele vai ter ali para sempre, assim, para sempre eu não digo, mas por um bom tempo na casa dele. Então procurar sempre empresas com nomes, empresas que tenham um know-how já no mercado, que ele vai ser assim, vai ser bem atendido. Bom, Marlon, e aí para finalizar, queria mais uma vez te agradecer por ter se disponibilizado a vir aqui, mostrar um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência em relação à esquadria de alumínio. Quando a gente fala de esquadria de alumínio e ferro, parece que é uma coisa bem pesada, mas ela é muito detalhada, né? É um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado em toda a execução. E se o pessoal quiser conhecer os produtos ou procurar um pouco mais sobre a Eleve, o que o pessoal tem que fazer? Siga a Eleve nas redes sociais e que lá ela vai tirar todas as dúvidas dela e se precisar a gente vai até o cliente, até a obra sem nenhum compromisso, que a gente está ali para esclarecer tudo que ele tiver ao nosso alcance e tudo que ele precisar. Okay? Muito obrigado pelo convite e espero participar mais vezes.
Regina, obrigada de você ter aceitado participar da Semana Vou Construir com a gente e trazer um pouquinho mais do seu conhecimento em relação à arquitetura e paisagismo para agregar aí para quem está pensando em construir ou reformar agora em 2021, tá? Bom, para começar, conta pra gente um pouquinho sobre a história que você tem como arquiteta paisagista. O paisagismo é uma atribuição de arquitetura. E eu sou formada em arquitetura e urbanismo, e o paisagismo é uma atividade complementar à arquitetura. O paisagismo ele surgiu assim na minha história como arquiteta por uma necessidade de você transformar os ambientes, assim como você faz a construção, a obra, a arquitetura da casa, a fachada. O paisagismo ele complementa a arquitetura nesse ponto. Então ele vai te trazer mais espaços agradáveis, espaços decorados. O paisagismo ele vai embelezar a fachada, ele vai consertar alguns defeitos na arquitetura e dar conforto térmico, conforto acústico. O paisagismo realmente é uma peça extremamente importante na arquitetura. E eu acho que principalmente esse ponto é bastante aplicado no modelo que você gosta de seguir como arquiteta, né? Que são ambientes mais abertos, integrados, com grandes vãos, grandes aberturas. Pensando nisso, assim, o paisagismo ele se integra muito bem nessa realidade toda, né? Sim. Cada arquiteto tem o seu estilo, né? De projeto, seu estilo de construção. Eu, na realidade, eu faço o estilo que o meu cliente quer, mas eu gosto muito de casas bem transparentes, né? Por isso que eu uso bastante vidro, bastante esquadria, bastante luminárias, porque eu gosto de tudo muito amplo. Então, o que acontece com o paisagismo? O dentro e o fora, eles se comunicam, né? Então, o paisagismo fora, ele meio que vem para dentro, dentro vai para fora. Eu acho essa composição entre vazios e espaços preenchidos por plantas também eu acho muito interessante no paisagismo. Legal. Mas afinal, a gente falou bastante paisagismo para lá, paisagismo para cá. O que é o paisagismo? O paisagismo é um projeto complementar para a arquitetura, é um projeto de arquitetura específico de paisagismo, assim como seria um projeto de decoração na arquitetura. É um projeto de paisagismo. O paisagismo, ele não é um projeto fácil. Você tem que ter vários conhecimentos dentro da linha, né? Por exemplo, você tem que saber um pouco de botânica, você tem que entender um pouquinho sobre o comportamento das plantas em relação ao sol, à luz, a calor. Você tem que saber diferenciar altura, porte que a gente fala, né? Altura, textura. Basicamente o paisagismo é você trabalhar com as plantas, tudo que tem de verde e água, alguma coisa assim também, não? Então, o paisagismo é um projeto. Por ser um projeto, ele não pode envolver vários elementos. Pode ter elementos de água, pode ter elementos de fogo, pode ter elementos esculturais. Então, só para te dar um exemplo, por exemplo, um lago, um laguinho com carpas e tal, pertencente a um paisagismo. Água. A gente pode ter um fogo de chão, uma região com fogo de chão, uma fogueira, uma lareira externa, faz parte do paisagismo. A gente pode ter pergolados, fazem parte do paisagismo. Então, o paisagismo, na realidade, ele vai estar formando ambientes com uma certa agradabilidade, assim, né, na arquitetura. Ambientes que você vai chegar e se sentir bem, né? Então, o paisagismo ele consegue compor dentro da arquitetura ambientes agradáveis. Onde que o paisagismo pode ser aplicado, Regina? O paisagismo, ele, como sendo um projeto de arquitetura, ele pode ser aplicado em diversos ambientes. Por exemplo, ele pode ser aplicado em pequenos ambientes, um jardim vertical, numa varanda de um apartamento. Ele pode ser aplicado numa praça, ele pode ser aplicado numa avenida. A gente tem vários estilos de paisagismo. A gente pode trabalhar com jardins lineares, que seriam avenidas, parques lineares. A gente pode trabalhar com praças, pode trabalhar com jardim corporativo, dentro de empresas.
jardins para ambientes com ar-condicionado, com ambientes pequenininhos, tipo, quero fazer um detalhe numa varanda de um apartamento, quero criar um jardim vertical. Em apartamentos, normalmente são utilizados esses nas varandas somente o paisagismo? Não, o paisagismo é desde de um vaso com uma planta. O que é o paisagismo necessariamente? Ele vai transformar uma paisagem. Por isso que se chama paisagismo, ele transforma uma paisagem. Então, eu tenho uma parede em branco, um quadro em branco, eu chego e acrescento um elemento, que pode ser um vaso com uma planta. Então, esse vaso com uma planta, eu estou agregando um valor à decoração e esse valor se chama paisagismo, esse interferência com a vegetação, com a textura, é o paisagismo. E você falou de vários ambientes, né? Tanto corporativo, quanto o próprio comercial, residencial, ou ambientes comunitários, como avenidas. Mas assim, o principal, o que tem que ser levado em consideração para construir esse ambiente? As expectativas do cliente tem que ser levadas sempre em consideração. Não só do cliente, vamos supor que o meu cliente seja uma comunidade. Eu vou fazer um parque linear, fazer um projeto de paisagismo, vou fazer uma interferência urbana e eu tenho que levar em consideração as expectativas da comunidade daquele local. Como eles utilizam, para que eles Exatamente. utilizam. E aí nesse espaço eu posso agregar elementos. Por exemplo, eu posso colocar um playground, eu posso colocar quadras esportivas, eu posso colocar piscina, eu posso colocar um espelho d'água, eu posso fazer, agregar algumas esculturas de artistas, sensações. Então assim, o paisagismo é algo muito amplo e é muito relacionado às expectativas das pessoas. Numa residência, por exemplo, o que seria a expectativa do cliente? Ele quer beleza. Né? Ele quer beleza. Muitas vezes o cliente ele não está entendendo que além da beleza ele pode se beneficiar do paisagismo em outros aspectos. Como, por exemplo, ele pode ter conforto ambiental com o paisagismo, tendo uma árvore em um lugar estratégico ou uma trepadeira num carramanchão, que vai gerar um certo equilíbrio entre o sol, a sombra. Então, assim, as expectativas, às vezes, do meu cliente residencial é apenas estética. Mas o bom paisagista, ele tem que levar em consideração vários outros fatores. Os benefícios que isso pode trazer. Os benefícios que isso pode trazer. Né? Outra coisa que o paisagismo pode resolver também é problemas na arquitetura dos imóveis. Muitas vezes uma janela que ficou mal posicionada, certo? E aí vai ter outro vizinho que vai estar enxergando dentro da casa. Então o paisagismo, ele vem para sanar esse defeito. Na realidade não é um defeito, mas ele vem compor na arquitetura da casa para transformar essa segurança das pessoas de estarem dentro de uma casa e não estar sendo observadas. Então assim, existem vários fatores que o paisagismo ele pode ser agregado. Bom, você comentou bastante sobre os benefícios que o arquiteto paisagista tem que ficar de olho para trazer isso para o dono do imóvel, para as pessoas que frequentam aquele ambiente. Tenho visto bastante, por exemplo, quando a gente vai para São Paulo, vê muitos prédios corporativos com aqueles jardins verticais, tanto internamente quanto externamente. Já nas residências, a gente tem visto cada vez mais, por exemplo, os telhados com grama, com alguma maneira de trazer esse conforto térmico para dentro de casa, é isso? Qual que é a expectativa de cada um desses itens? Então, o telhado verde é justamente para isso, é para trazer conforto térmico e criar uma atmosfera mais verde, mais agradável. Eu, particularmente, eu tenho uma ressalva em relação a telhados verdes. Eu acho que o telhado verde, a gente vive num país tropical e nós temos também muita chance de ter vegetação distribuída em outros lugares que não nos telhados. Porque para o telhado ser verde, ele tem que ter uma drenagem, ele tem que ter todo um aparato específico para receber uma vegetação. É interessante? Sim, desde que seja bem executado. Bem executado,
tem que ter uma manutenção muito periódica. É que nem os jardins verticais. Os jardins verticais que viraram moda, hoje é uma moda. Todo mundo quer jardim vertical. Só que o jardim vertical, ele tem um grande problema que se chama manutenção. É uma vegetação que requer uma grande dedicação. Ele tem que ser muito bem escolhido, porque a planta vai viver restrita a um espaço. Muitas vezes em sol pleno, muitas vezes em meia luz. Então as plantas têm que ser muito bem escolhidas. E o que não acontece muitas vezes. Então as pessoas meio que se decepcionam com o jardim vertical. Mas o problema não é o jardim vertical, o problema são as más escolhas. A manutenção muito alta, que a pessoa tem que ter consciência disso, que acontece também no telhado verde, a alta manutenção. Falando em manutenção, assim, eu sinto que hoje em dia, apesar das pessoas estarem ficando mais em casa, terem mais tempo para isso, cada vez mais as pessoas estão pensando também em aproveitar o tempo em família. Então, terem coisas em casa que tenham maior durabilidade e menor manutenção, né? O que é um item legal de ter em casa para que não dê tanta manutenção e tenha uma durabilidade legal, hein? Então, a questão da escolha do projeto de paisagismo. Isso é importante. Então, vamos supor, se você é amante da natureza, você curte muito as plantas, você quer ter um paisagismo muito evoluído, eu quero ter vários ambientes, tudo bem. Você gosta, você vai cuidar. É a mesma coisa que você colocar grama perto de uma piscina. A grama ela tem que ser cortada a cada 20 dias, um mês, perto de uma piscina. A chance da piscina sujar com a grama é muito grande. Então, assim, tudo você tem que levar em consideração na hora de fazer um projeto. O projeto de paisagismo, basicamente, é igual ao projeto de arquitetura de uma casa, de uma clínica específica. Eu vou fazer um centro cirúrgico. É uma coisa tão específica, ele tem que ser feito para a pessoa com as expectativas do cliente. Então, o cliente que curte, que gosta, que vai apanhar uma jabuticaba no pé, que vai querer ter uma jabuticaba no jardim, esse cliente ele tem que levar em consideração, e é o paisagista que tem que dar essas informações para o cliente. Então, o cliente ele acha bonito ter uma jabuticabeira no jardim. É bonito, é uma árvore centenária, a jabuticabeira é uma das melhores árvores que a gente tem. Então, o que acontece? Ela vai frutificar. A hora que ela frutificar, ela vai atrair muitos animais, tipo um morcego. O morcego vai ser um animal que vai estar lá o tempo todo. Então, ela vai atrair animal, né, aves, principalmente, mamíferos, que nem morcego, e vai fazer sujeira, entendeu? Então, assim, é bonita a árvore? Mas ela frutifica, ela atrai animais, né? Então, assim, é a mesma coisa que você gostar de uma árvore e não quer que a folha caia. Eu gosto de árvore, acho lindo um ipê amarelo, ipê branco, ipê roxo, acho lindo. Só que o ipê troca folha, ele vai derrubar todas aquelas flores, todas aquelas folhas no chão. Então, você tem que gostar da planta, você tem que gostar da árvore, você tem que gostar da florada, mas você também tem que saber que essa planta vai dar manutenção, vai fazer sujeira. Muitas vezes essa árvore vai estar do lado de uma piscina, aí a pessoa não vai querer que a piscina fique suja. O paisagismo, ele é muito abrangente nessas áreas. É analisar tudo isso, né? Você tem que analisar tudo, Por exemplo, você vai usar uma árvore no paisagismo residencial, sendo que o espaço que você tem para aquela árvore é incompatível, entendeu? Então você vai criar problemas com a vizinhança, você vai ter problemas com calha, você vai ter problema com a drenagem do solo, vários problemas. A palmeira imperial é um caso muito comum, né? O pessoal adora a palmeira imperial, só que esquece que a palmeira imperial cresce 50 metros e planta na calçada, entendeu? Ela vai crescer. Uma folha de palmeira imperial, quando cai, ela amassa um carro, amaceta um carro. E eles plantam na calçada, né? Então, assim, é um perigo o paisagismo mal executado, mal indicado. Por outro lado, um paisagismo muito bem assessorado, muito bem orientado, muito bem planejado, só tem benefícios. E que dica que você dá aí para o pessoal que gosta, né, que se sente bem, confortável com o verde, com o ambiente verde, assim,
mas não tem muito tempo para cuidar. Dentro de casa. Dentro de casa? Uhum. Acho que Cacto. Eu acho que você está falando de você Pode mesma. ser cacto. Eu mesma. Vou fazer uma consultoria aqui agora. Uma suculenta. Pode ser cacto e suculento? Não, brincadeiras à parte, qual é a dica que você dá aí para o pessoal que está em casa e quer ter um verde em casa, mas não tem muito tempo de cuidar? Que fique internamente, assim. Primeira coisa é que consulte os viveiros bem intencionados, né? Você pode ter um bom vaso dentro de casa que não vai te dar nenhum trabalho. Mas vamos supor que você é uma pessoa que não gosta de regar o vaso. Entendeu? Então não adianta você colocar uma planta que requer água semanal. Então é melhor você ter uma orquídea. Ah, orquídea. Entendeu? Você vai lá, coloca 3 gelinhos na orquídea uma vez por semana e ela vai se manter. Linda, maravilhosa. Ah, mas além dessa florzinha, eu quero que ela tenha flor. Aí você vai para uma Phalaenopsis, que é uma orquídea que vai ficar florida de 3 a 5 meses. Então, assim, tudo depende da expectativa de cada cliente, né? Eu acho que o pessoal normalmente tem cacto em casa. Que pensa assim, mas beleza, Pessoal, procura a Regina. Brincadeira. E cacto eu acho que é uma fria, porque o cacto... Ai, pelo amor de Deus. O cacto é uma planta que é do deserto. Nós vivemos num país tropical. Então, assim, se você não quiser ter trabalho, você procure sempre utilizar as plantas da nossa flora. Você não quer ter problema com uma árvore na calçada, que é uma coisa extremamente comum. As pessoas reclamam muito de árvore na calçada. Então, assim, eu não quero ter problema com uma árvore na calçada, ou uma árvore dentro de algum lugar específico. Você, para não ter problema, escolha uma árvore certa. O Qual, que é por mais exemplo? indicado? O indicado é que você escolha a vegetação da nossa flora. Existem as nossas plantas e existem as plantas exóticas. Né? As plantas exóticas são as plantas que não são da nossa flora. Então, o cacto é uma planta que não é da nossa flora. E qual é o exemplo de uma árvore legal, boa, para ficar na calçada, por exemplo? O próprio ipê é uma árvore da nossa flora e é uma árvore indicada para calçada. Não o ipê roxo, eu falo o ipê branco, o ipê amarelo. Mas existem o oiti, a cibipiruna, embora seja da nossa flora, é uma árvore que tinha antigamente muitas nas calçadas. Falando ainda em calçada, né? Existem muitas árvores que têm as raízes que depois de um tempo elas começam a estragar a calçada, invadir a rua. Quais são os cuidados que as pessoas têm que ter nesse momento? Então, se você sempre utilizar árvores nativas da nossa flora, evitar algumas árvores que não são da nossa, são exóticas, você já reduz a chance em 50%. Outra coisa é você sempre escolher plantas que tenham porte adequado para aquele ambiente. O oiti é uma das árvores que são mais utilizáveis em calçada. Ela não precisa ser podada, ela não perde folha. Que a grande ressalva das mulheres, das pessoas que não gostam da sujeira que a árvore faz, é quando solta flor e folha. O oiti é uma das plantas que não precisa podar, ele não solta folha, ele não tem flor. E aquele anel de cimento? As pessoas costumam colocar um anel de cimento onde vai plantar a árvore, né? Eu não É sou... indicado ou não? Não. Eu não sou a favor daquele anel, porque você restringe muito o crescimento da planta e muitas vezes ela perde a sustentabilidade e ela pode tombar. Porque é o seguinte, o anel, ele vai fazer com que as raízes desçam. E muitas vezes, o que equilibra uma árvore exatamente é a raiz. Se você pega um flamboyant, que é uma árvore gigante que tem uma raiz aérea enorme, onde termina praticamente a copa, termina a raiz. Ela é compatível, a copa é sempre compatível com o raizamento, né? Por isso que a gente trabalha com plantas nativas. As plantas nativas são plantas da nossa flora, são plantas mais indicadas para o nosso clima, são plantas menos suscetíveis à praga, à queda de folhas, de flores, né? E falando em praga, né? Nos ambientes residenciais, o pessoal tem buscado muito colocar tela,
né, falando para proteção em relação a pragas. Quais são as plantas que poderiam colaborar um pouco para que isso não aconteça, de ter muita praga em casa, muitos mosquitos, pernilongos? Tem alguma que poderia ajudar? Na realidade existe um desequilíbrio. Nós já vivemos um desequilíbrio ambiental, né? Muitas das pragas que você está falando são mosquitos, moscas, pernilongos, né? A gente está vivendo um desequilíbrio ambiental em todos os sentidos, né? Mas assim, existem algumas plantas que eu sou um pouco suspeita em dizer assim em relação a isso, porque assim, eu não sei exatamente quantificar o grau de eficácia. Tá. Mas a citronela, que é um arbusto, uma vegetação, o pessoal gosta muito de plantar em volta de varandas abertas, porque diz que elimina um pouco os pernilongos, né? Eu não tenho ainda para te dizer, não existe um estudo, não existe nada que realmente comprove isso. Então existem algumas crenças em relação a isso, né? O que eu acho que existe bastante mesmo é desequilíbrio, né? Desequilíbrio ambiental. Entendi. Né? Então assim, as telas, como eu trabalho com grandes aberturas, como você disse, né? Grandes espaços abertos, grandes aberturas, a tela é um mal necessário, porque realmente a infestação de pernilongo, a infestação de mosca está grande, então a tela é um mal necessário. Por que eu falo mal? Porque esteticamente não é a coisa mais agradável do mundo você ter uma tela. Mas muitas vezes, dependendo do local, você não tem outro recurso. Você realmente tem que trabalhar com a tela. A vegetação em si, eu acho que ela não vai ter uma eficiência grande em relação a isso. E a gente falou bastante sobre os ambientes verdes, né? O que pode, o que não pode. Mas conta pra mim assim, o que você percebe que o paisagismo traz de benefício para as pessoas que moram naquele ambiente, que estão frequentando aquele ambiente? Vamos dar, por exemplo, um exemplo de um jardim, um jardim linear, né? Um jardim linear. O convívio entre as pessoas, né? Uma praça, o convívio. Atração de animais, por exemplo, os pássaros sendo atraídos pelas árvores, as crianças que podem pisar na grama, que podem correr, os idosos que podem sentar num banco debaixo de uma sombra, os jovens que podem jogar um futebol, as pessoas que podem andar de bicicleta numa ciclovia. Então, assim, o que é o benefício do paisagismo? É a qualidade de vida. O paisagismo muitas vezes a imagem do paisagismo fica restrita a uma residência, mas o paisagismo é muito abrangente. Então você pode ter uma ciclovia num jardim linear com um monte de atrativos. Você pode ter um quiosque vendendo uma água de coco envolvido nesse paisagismo. Você pode ter um playground para uma criança, você pode ter uma área de pesca, né? Assim, especificamente vamos falar de nossa cidade, São José. São José, por natureza, a gente tem aqui em São José um grande parque linear nas beiradas do Rio Pardo. O Rio Pardo é um grande atrativo. E as laterais do Rio Pardo é um jardim natural, né? É um paisagismo natural, né? Que você pode agregar valores. Eu acho assim, não sou político, mas eu sou paisagista e eu vejo um grande potencial de exploração nas margens do rio. Por exemplo, uma ciclovia, uma área de caminhada, uma área assim de lazer mesmo, para um deck para a pessoa sentar na beira do rio. Né? Então assim, nós, São José, nós temos uma vegetação num jardim linear, natural, valorizada. Coisas que muitas cidades não têm nem perto do que a gente tem. Né? Então assim, alguns lugares foram construídos os jardins lineares. No Rio de Janeiro, o Flamengo, todo aquele aterro do Flamengo, é um jardim linear, foi projetado por Burle Marx. É um jardim projetado, é uma área que era área de mar, que foi aterrado, por isso que chama Aterro do Flamengo, e é um grande parque linear, né? É projetado por um grande paisagista que foi Burle Marx. Né? Aquilo lá foi tudo construído,
tudo construído, totalmente construído do zero, né? Aqui em São José nós temos isso e é natural, né? Que deveria ser explorado. Eu acho que isso é uma grande questão a ser estudada, né? A nível de turismo, a nível de exploração, e é um recurso que nós temos de beleza grandioso, grandioso. Então isso também é paisagismo, embora esteja natural, é paisagismo, né? Algumas interferências que a gente pode fazer, tipo a ciclovia é uma interferência, né, em algo natural, que já é um jardim linear, e é uma interferência do paisagismo. Né? A outra questão que envolve muito conforto ambiental em relação ao paisagismo, muita agradabilidade, tudo, é a questão da iluminação. Né? Então você tem uma casa extremamente aberta, muito envidraçada, com grandes vãos abertos, tudo, e você tem um jardim para o lado de fora, muito valorizado a nível de iluminação. Então eu tenho uma palmeira alta, iluminada a copa, eu tenho um maciço baixo, iluminado o chão. Né? Então eu consigo fazer com o paisagismo que as pessoas caminhem por aquele sentido, e consigo também, com essa iluminação no paisagismo, transformar alguma palmeira numa escultura à noite. Você está dentro de casa, ele é como se fosse uma sua abajur de dentro de casa. O fora está dentro, dentro está fora, e aquilo é muito iluminado, muito aconchegante, muito agradável. As pessoas adoram o jardim iluminado. A iluminação no paisagismo é algo muito interessante. Legal. E aí, falando que as pessoas adoram, né? O que as pessoas estão procurando agora no mercado? Como é que está esse mercado do paisagismo? O mercado do paisagismo, ele é relativo, né? Porque, assim, na realidade, o que falta no mercado de paisagismo é conhecimento. Hoje, muita gente se acha entendido em fazer paisagismo. O paisagismo é extremamente complicado. Você tem que ter várias noções de vários tipos de coisas, principalmente botânica. Não dá para você entrar num paisagismo achando que uma planta é bonita e simplesmente vou pôr essa planta em tal lugar, né? Então, aqui o que acontece? Essa planta, às vezes, é de uma origem... vamos falar do cacto, que a gente já comentou. É de origem de países áridos, né? Eu vou pôr no meio de um jardim e eu vou ter logo, em seguida, uma calha com água jogando em cima desse cacto. O que vai acontecer? Não vai dar certo, entendeu? Então, assim, o que acontece hoje no paisagismo residencial, muitas vezes, é o achismo. Eu acho que vai dar certo. Então, eu fiz uma paisagem, eu fiz um cenário e eu acho que isso é paisagismo. Não é paisagismo. Tá? Paisagismo, você precisa saber que uma planta, ela vem de uma espécie, ela vem de um lugar, ela tem um porte, ela tem uma situação em relação ao sol, à luz, ela vai ter uma situação em relação ao solo. Então, assim, o paisagismo ele engloba muitas coisas, não é só uma questão estética. Se fosse uma questão estética, seria fácil, mas não é uma questão estética. Tem várias questões que envolvem o estudo do paisagismo. Por isso que eu acho que, embora seja uma atividade complementar de arquitetura, eu acho que é uma atividade difícil. Não é uma atividade fácil de se lidar. Mesmo porque você está lidando com algo vivo, né? Não é uma coisa que vai mudar de porte, vai mudar de tamanho, vai mudar de porte, vai mudar de... vai chegar no verão, ela vai se comportar de uma forma, vai chegar no inverno, ela se comporta de outra forma. E o mercado, muitas vezes, que você estava comentando sobre o mercado é super amplo. Né? Nós vivemos um país tropical, nós temos uma incidência de sol absurda o ano todo, então a gente tem muito tempo fora de casa, né? E nada mais agradável que você estar fora de casa num jardim, num terraço com vegetação, que seja em vaso, com vegetação, que você esteja num lugar que tem uma fonte, tem o barulho da fonte, que você tenha uma vegetação, ou que simplesmente bata um cheiro de uma vegetação. Existem plantas com cheiro, né? Então eu quero a dama da noite. A dama da noite, a hora que começa a escurecer, ela já começa a exalar o perfume. Né? Tem quem acha extremamente agradável e quer que plante dama da noite do lado da janela do quarto. Tem algumas pessoas que acham extremamente enjoativo o cheiro e não querem nem pensar em dama da noite. Então, assim, com o paisagismo você trabalha algumas sensações, inclusive. Você trabalha as sensações de olfato, você trabalha as sensações a visão de uma paisagem.
eu quero fazer um jardim que tenha uma microatmosfera. Eu quero que seja uma mini floresta, entendeu? Então assim, você trabalha com essa sensação, você trabalha com texturas, você trabalha com cores, por isso que a gente tem as flores. Você trabalha com atração de animal. Por exemplo, existem algumas plantas que atraem beija-flor, existem algumas plantas que atraem borboletas. Né? Então eu gosto muito de borboleta, então eu vou plantar, vou projetar no seu paisagismo plantas que vão atrair borboletas. Aí eu gosto muito da planta da vegetação amarela, flores amarelas. Então eu vou trabalhar o seu paisagismo para que você tenha diferentes plantas durante o ano todo que florescem com plantas amarelas, flores amarelas. Eu gosto muito de pássaros, então eu vou colocar algumas plantas no teu jardim que vão atrair certos tipos de pássaro. Eu quero exclusivamente beija-flor, a gente consegue atrair exclusivamente beija-flores. Eu quero exclusivamente aves maiores, existem plantas para isso, né? Tem algum tipo de jardim ou de paisagismo que está sendo bastante buscado nesse momento ou não? Isso é todo mundo quer em casa algum tipo de coisa assim ou é muito de cada casa? Então, o jardim como arquitetura é moda. A gente vive hoje um modismo de palmeiras, como a gente viveu algum tempo atrás um modismo de plantas ciprestes, caizucas, plantas coníferas, né, que são plantas com mais aquele aspecto de plantas europeias, né? Hoje a gente está vivendo assim um modismo de plantas mais voltadas às palmeiras. Né? Recentemente a gente acabou de fazer um jardim que já estava projetado há algum tempo, mas a gente foi executado agora, recentemente, e a gente usou as palmeiras canarienses, né, que não são da nossa flora, são plantas exóticas, com um valor agregado altíssimo, mas assim, porque são plantas que estão na moda. Então assim, as plantas da moda, elas geralmente são plantas caras, né, e as pessoas buscam moda no paisagismo. Existem alguns paisagistas que ditam tendência, exatamente como é na decoração, como é exatamente no revestimento, como é exatamente nas esquadrias, que hoje, antigamente, há pouco tempo atrás, todo mundo queria esquadria branca. Hoje está todo mundo querendo esquadria preta. Né? Eu acho que o pessoal deveria usar esquadria champanhe. Estou tentando, estou insistindo. Né? Porque eu acho assim, se compõe melhor com as cores, se compõe melhor com o jardim, então... Né? Então, assim, são modas, são modismos. E o paisagismo ele não foge de modismo. Né? E toda vez que você entra num modismo, muitas vezes você erra muito feio, entendeu? Porque o modismo, muitas vezes, não se encaixa para aquela arquitetura. O melhor paisagismo para a melhor arquitetura é o paisagismo que não briga com a arquitetura. Então, como ele é um complementar, eu não posso pegar uma casa que tem uma fachada que foi muito bem trabalhada, que o dono quis muito bem e tal, e de repente colocar uma árvore na frente que eu vou tampar a fachada. Né? Na realidade, o melhor paisagismo, além do modismo, ele tem que trabalhar a arquitetura. Que a arquitetura também está na moda. Então hoje o pessoal quer tudo casa moderna, não querem mais casa com telhado, já estão indo para um estilo. E o paisagismo está acompanhando esse estilo das casas, certo? Agora, sim, o custo disso, muitas vezes, impossibilita. Hoje, por exemplo, você não seria fácil você usar uma palmeira canariense em qualquer lugar. Além do porte, o custo agregado a essa planta é altíssimo. Né? E você tem que levar em consideração que uma planta, para ela ter uma visibilidade, ela tem que ter um tempo de vida. Né? Então hoje assim, uma planta, se você for falar numa canariense, você não pode falar numa canariense com menos de 20, 30 anos. É isso mesmo, é uma vida. Muitas plantas, para elas serem visualizadas no paisagismo, elas têm que ter 30 anos, 40 anos. Uma jabuticabeira, para frutificar, se você pegar uma jabuticabeira, ela tem que ter no mínimo 15 anos.
né? Então, assim, não é uma coisa que você fala, eu vou comprar uma mudinha pequenininha e vai fazer aquele efeito. Não vai fazer aquele efeito, né? Você tem que saber que aquela planta ela não vai mudar de porte, né? Do mesmo jeito que a tua casa não vai crescer sozinha. Então, assim, você tem que trabalhar o porte da vegetação com relação ao porte da casa, entendeu? As arquiteturas paisagísticas, as arquiteturas do imóvel, elas têm que se compor. Tem que se compor. Legal. Bom, Regina, e para finalizar, qual o recado que você pode deixar para quem está assistindo a gente e está pensando em construir ou reformar agora em 2021? O momento é muito propício. A gente está com uma grande promessa de muitos empreendimentos, né? As pessoas estão realmente construindo. Eu acho que esse ano foi um ano decisivo. Muitas pessoas que tinham algum interesse se voltaram para as casas porque tiveram que ficar um pouco mais confinadas, tiveram que observar melhor as suas casas, conviver mais em família. Muitas vezes olhar o jardim com outros olhos, que antes seria um olho só de admiração. Hoje eles estão olhando com uma questão realmente, eu vou ficar nesse jardim, eu estou usando esse jardim. Então é um ano muito promissor. Eu acho que a construção sempre é um bom negócio. A construção civil sempre foi um bom negócio, em qualquer nível. Em nível financeiro, como um patrimônio, ela é um bom negócio. Como uma realização de um sonho, é o melhor negócio do mundo, porque realmente é uma realização importantíssima na vida de uma família. Como um projeto corporativo, eu acho que agrega muito nas empresas, um ambiente mais, não digo requintado, mas um ambiente mais organizado, mais distribuído para aquele fim. Então, assim, eu acho que o importante da construção civil quem tiver com interesse em construir, que estiver buscando alguma coisa, é procurar mão de obra especializada, né? O pessoal fala, construir é difícil. Não é difícil. Construir não é difícil desde que você escolha o time certo. Eu falo assim, vamos montar uma equipe. Toda vez que eu começo uma obra, eu falo assim, vamos montar uma equipe. E nessa equipe, nós estamos todos no mesmo barco. Então, assim, vamos trabalhar com bons fornecedores, com boa matéria-prima, com bons profissionais de cada área e vamos fazer bons projetos, né? O que começa um bom investimento é um bom projeto. Depois do projeto é toda uma boa equipe e uma boa linha de fornecedores, né? Nós temos a tendência de evoluir bastante então eu acho que as pessoas devem encarar. A construção é sempre muito bom. Eu sou suspeita em dizer porque eu estou há 30 anos na construção, eu adoro. Eu acho que eu não saberia fazer outra coisa, né? Eu faço tudo que complementa a construção. Tudo que complementa a arquitetura eu gosto de fazer. Paisagismo eu gosto de fazer, complementa a arquitetura. Decoração gosto de fazer, complementa a arquitetura. Tudo que complementa a arquitetura é uma coisa que eu gosto de fazer e eu acho que as pessoas devem investir. Porque não tem nada mais prazeroso de que você se sentir bem onde você estiver. Ou no corporativo, ou no residencial, ou numa praça, ou num ambiente público, ou num ambiente hospitalar, ou num ambiente escolar, né? Então eu acho que as pessoas devem investir muito. Regina, obrigada por ter aceito, obrigado pelo bate-papo aí, e obrigado por você ter deixado o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre o paisagismo. Tenho certeza que todo mundo vai usar as dicas, vão consultar. E se o pessoal quiser te encontrar, como que eles fazem? Estamos nas redes sociais, né? Com o Instagram, Regina Pinesi, Home Garden. No Facebook, nós temos uma loja física de paisagismo e temos também a nossa loja de decoração. E temos os nossos contatos e você pode transmitir os meus contatos, né? Para o teu público, que serão muito bem atendidos. Obrigada. Esse foi o programa de hoje. Espero que você tenha gostado de conhecer mais sobre as funções das esquadrias e do paisagismo em uma obra. Se ficou alguma dúvida, logo após ao fim do programa, eu, a Regina e o Marlon estaremos online no WhatsApp para conversar e esclarecer todas as questões. Então, acesse o link da descrição
e participe do nosso grupo. Para fechar a semana, amanhã vamos falar sobre piscina e limpeza pós-obra. Como será que é feita a instalação de uma piscina? Limpeza pós-obra é a mesma coisa que uma faxina? Tudo isso você vai descobrir amanhã. Abraços, beijos e até lá!